Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e versículo 17. Vamos ler esses 2 versículos, bastante conhecido e que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, da próxima quarta-feira e do dia 25. São 3 quartas-feiras sobre esse assunto. 16 e 17, da carta aos Romanos. Que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, essas 3 quartas-feiras desse mês de outubro, nós vamos dedicar essas 3 quartas-feiras a parar um pouco, refletir um pouco sobre a carta aos Romanos. Nós estudamos a carta aos Romanos, pode-se dizer assim, até recentemente, antes do estudo não tão recente, mas antes de Isaías, né? Então não vou fazer um estudo, né, intensivo da carta aos Romanos, exaustivo, mas nós vamos aproveitar esse mês, o mês da reforma. Outubro é o grande mês da reforma. Essas comemorações, o centro é esse mês, porque dia 31 é o dia da reforma. E a reforma foi uma coisa muito importante na história da igreja. A reforma é uma retomada de um caminho. A reforma foi um homem que teve essa visão, um homem que abriu a sua mente e pediu a direção a Deus para que pudesse entender o que estava acontecendo. Então, está aí em Lutero essa expressão: o justo viverá pela fé. Mas Lutero, para chegar nessa expressão, a compreensão desse texto de Romanos, ele teve que, foi muitos anos até para que isso acontecesse, tá? Então a gente está comemorando os 500 anos, estamos comemorando essa data tão especial, e 500 anos é 500 anos, ou seja, uma data tão importante assim, só daqui a 100 anos, 600, mas nós não vamos estar mais aí, né? Então nós estamos sendo privilegiados por essa data, né? por esses 500 anos, por fazer exatamente 500 anos que Lutero passou por essa experiência de ir lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, e ali, como ele está fazendo ali, apregoar as 95 teses que essas teses são a denúncia que ele faz contra a igreja. Ele fez uma denúncia, né, que em 95 teses ele vai colocar assim: a igreja saiu do rumo, a igreja se perdeu em seu percurso, ela precisa retornar ao puro Evangelho, precisa retornar à palavra. E ali ele fixou. Talvez no dia que Lutero fez isso, as pessoas não tenham, nem ele próprio, tenha percebido o que significava e que impacto aquilo teria no mundo. Certamente Lutero não teve ele disse: eu vou denunciar isso aí, e aí denunciou, e foi escrevendo e deu 95 teses, e ele: agora eu vou fixar na porta da igreja lá do castelo,
Então, ele certamente não tinha compreensão que queria ser um divisor de águas. O mundo ia ser outro depois dessa experiência. Quer dizer, nada mais ia ser igual. Ali estava encerrando uma era, o tempo da época medieval, e começando um novo tempo. Começando esse tempo que nós chamamos de tempos modernos, né? Então, na verdade, nós encontramos essa expressão, né, que eu acho magnífica. Quando tudo parecia perdido, um homem lê aqui na carta aos Romanos, à luz de vela, o justo viverá pela fé. Lutero, dentro do seu quarto, na sua cela, ele era um monge, uma cela pequena, com uma mesinha, uma vela, uma cama, apenas isso, uma botija de água. Ali ele ficava orando e falando com Deus. Deus, se eu estou errado, tu me mostra que eu estou errado. Mas se é a igreja que está errado, que também isso seja me mostrado pelo Evangelho. Quer dizer, o marco maior da questão que Lutero vai se levantar foi o problema das indulgências, embora que não seja apenas o problema das indulgências. O problema das indulgências era o problema da venda, né, do perdão, da venda do acesso ao céu, em cima da compreensão de Mateus 16, 18, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado do céu, tudo aquilo que desligardes será desligado. Enfim, a igreja teria esse poder, né, teria sido dada à igreja, primeiramente a Pedro, mas pela sucessão apostólica, esse poder foi dado à igreja através dos seus bispos. Então, esse poder de, assim, ligar e desligar, de fazer com que a pessoa esteja dentro da igreja pelo batismo, mas também ser desligada da igreja, né, por uma decisão, por uma excomunhão. Então, agora, a igreja poderia, então, conceder o perdão mediante algumas ações por parte daquela pessoa que estava solicitando. E aí, nessa época de Lutero, essa concessão era dada mediante determinados pagamentos. E aí Lutero se revolta contra isso. O acesso a Deus, o perdão dos pecados, não é algo que se adquire por se comprar, por se adquirir, como se fosse um bem da igreja, mas simplesmente lendo a Bíblia, ele diz, isso é uma coisa que só Deus pode fazer, e Deus faz isso perdoando os nossos pecados. A ideia era também de que a igreja, ela tinha uma reserva. Essa reserva de bênção, de méritos, era algo que estava ali à disposição da igreja porque veio de Cristo. Então, Cristo teve um excesso de méritos e esse excesso de méritos ficou como um depósito com a igreja. Na medida que a igreja precisasse de sacar, vamos dizer assim, esse excedente de graça, de bênção, aí a igreja sacava para abençoar alguma pessoa, para tirar alguma pessoa do estado em que ela estava. Esse excesso de méritos, tanto era para vivos como para mortos. Mortos que estivessem no purgatório. Então, mesmo uma pessoa no purgatório podia, pela intercessão, ela ser tirada de lá. Então, era para vivos e para mortos. É contra essas coisas que Lutero está lendo a Bíblia, e ele se dedicou em 1516
a partir de 1516, a ler a Carta aos Romanos. Ele leu a Carta aos Romanos 2 anos, 1516 e 1517. Ele se dedicou à leitura desse texto. Apesar dele não entender certas coisas, por exemplo, ele dizia que não entendia bem esse versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus, numa perspectiva medieval, era uma coisa muito dura. A justiça de Deus era aquele Deus que é justo, quer dizer, que só castiga o pecador. E que para se ver livre dessa ira, dessa justiça, então era preciso fazer por onde? Exercícios espirituais. Daí que toda aquela teologia medieval era uma teologia assim, de você precisa se abster, você precisa se afastar do mundo, você precisa fazer determinadas coisas, né? Boas ações, orações, devoção, piedade, assim. Era preciso certas práticas para que a pessoa se elevasse. Esse processo se chama processo de acesse. Acesse é a elevação espiritual. Você como que abdica desse corpo mortal e pecador e aí se eleva. É uma elevação a acesse. Isso está muito ligado com a filosofia platônica, o platonismo. O platonismo diz assim, né? O corpo é a prisão da alma. Então o corpo é mau e a alma é boa. Acaba que a alma acaba se corrompendo pelo contato com o corpo, porque o corpo só leva ao pecado. Então o platonismo dizia assim, precisa-se sair desse corpo. Daí a teologia ligada com o platonismo era uma negação do corpo. E essa teologia veio do primeiro milênio, entrou do segundo milênio, Idade Média, e na verdade isso persiste até hoje. Pessoas que não adoram a Deus, não é, na expressão de corpo e alma, que o ser humano é constituído de quê? Corpo e alma. Nós não somos só alma, mas também não somos só corpo. Nós somos corpo e alma. O ser humano é essa dualidade. Nós estamos assim. Todo ser humano é corpo e alma. Então, mas o platonismo não é dualidade, é dualismo. Dualismo é o corpo luta contra a alma, briga com a alma e a alma briga com o corpo. Ele se exclui. Um quer prevalecer contra o outro. Isso é dualismo. É uma visão dualista. Muita gente, muito cristão, tem uma visão dualista da vida. Enquanto que a visão correta é uma visão de dualidade. Ou seja, nós somos constituídos de corpo e alma. Não dá como separar isso. Nós somos, Jesus Cristo nos resgata da morte, do inferno, do pecado. Ele resgata o ser humano todo. Não é só metade. Não é só a alma. Mas é o ser humano completo. O ser humano na sua integralidade. Ser humano constituído de corpo e alma. Mas a teologia influenciada pelo platonismo é só alma. Jesus veio salvar a alma dos homens. Aqui hoje na igreja tem muitas almas. Vocês já ouviram essas expressões? Aí as pessoas estão pregando para as almas. Parece que está sem corpo. É a negação do corpo no discurso, na fala, na verbalização da teologia. Ela está se denunciando. Há uma teologia aí que da fraternidade teológica, que é a teologia da missão integral. O que é a teologia da missão integral? Jesus Cristo veio salvar o ser humano como ele é, corpo e alma. Então, Paulo nos diz assim, 1 Coríntios 15, existe o corpo terreno e existe o corpo celestial. 1 Coríntios capítulo 15, você pode abrir,
e você vai ler Paulo dizendo que em nenhum momento a gente é só corpo, mas ele diz que nós somos corpo e alma. Versículo 44, do capítulo 15 de 1 Coríntios, pode ler aí para nós. Ou seja, seja aqui, seja lá, seja na terra, seja no céu, o ser humano é constituído de corpo e alma. Tem um corpo natural, esse aqui, mas depois que a gente parte e vai encontrar com o Senhor, a gente vai ter um corpo também espiritual. Então nunca vai ser só alma. Não existe ser humano só alma ou só espírito. Mas existe o ser, corpo e alma, seja o corpo natural, seja o corpo espiritual. Então, quer dizer, essa teologia da negação do corpo é uma teologia que paralisa. Então, nega o corpo, por quê? Porque o corpo transmite sensualidade, era assim que se dizia. E o culto não pode ter sensualidade. Então, quanto mais parado, melhor. Mais crente. Era assim. E aí quando começou essa mudança, né, de vamos adorar também com o corpo, com as expressões, com o sorriso, com as palmas, isso foi meio escandaloso no meio das igrejas. Eu ainda pastorei igrejas que o pessoal falava, pastor, nos anos 80, pastor, o pessoal está batendo palma. Não pode bater palma, porque palma é uma expressão do corpo. Então não podia bater palma. E qualquer coisa que o corpo faça é pecaminoso. Não vem nada bom do corpo. Então esse corpo tinha que ficar preso no templo. Se solta lá fora, mas dentro dos templos, assim. Aí então as pessoas cantavam assim. Certo? Igual naqueles filmes, né, de americano, do faroeste, as pessoas lá, o pastor falava, as pessoas assim, a não ser, como eu falei, nas comunidades domingo, nas comunidades dos negros, aí é uma festa, né? Tem nada disso, o pessoal pula, dança, dá soco no ar, faz assim, ó, uma grande frase lá do pregador, tal, aquela, entende? Você ia gostar lá de um culto desse, né? Então, por quê? Porque veio de outro lugar, tem outra matriz, outra influência, não pegou esse lado, assim, né? As pessoas já aprenderam desde cedo a cultuar com seu corpo. E que o corpo também adora a Deus. Devemos cultuar a Deus com todo o nosso ser, né? Com toda a nossa alegria, toda a expressão. Aí depois das palmas entrou as coreografias e tal, essa coisa, entende? Foi um escândalo, eu vi muito problema também em relação a isso. Entende? Então veja que as mudanças, elas vêm com muita dificuldade, né? No meio de muita controvérsia, com muitos problemas, e Lutero está colocando isso lá no século XVI. Lutero está revendo os conceitos, revendo os fundamentos. Lutero mexe nas entranhas dos problemas. Então ele diz assim, olha, eu estou lendo a Bíblia. Ele já tinha lido durante os anos de 1513 a 1515, todo o livro de Salmos, estudado exaustivamente. Depois ele entra em Romanos, 2 anos. Lutero pegava um livro e ficava assim, estudando assim. Né? Então ele diz assim, eu não vejo na Bíblia fundamento para isso que estão fazendo. Não vejo como chegar a essa conclusão que pode ser feita isso, que pode se sacar dos méritos de Cristo excedente. Quem deu essa autorização para fazer isso? Então, ele está diante da Bíblia, diante das Escrituras, né, e tirando as suas conclusões. Então, foi um tempo muito difícil,
E a expressão é essa mesmo, parecia que estava tudo perdido. Mas Lutero, ele vai enxergar uma mudança quando ele vê tanto aqui em Romanos, como capítulo 1, versículo 16 e 17, como em Romanos 3, 28, que é outro texto-chave, quando ele vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, por nada que venha fazer, vai trazer justificação. Mas a justificação, ela independe dos atos, obras, quer dizer, dos atos, das ações humanas. A justificação, ela vem pela fé, entendendo fé como algo que é um dom de Deus também. Na verdade, é mediante a fé, a expressão. Ela se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, essa fé, na verdade, essa justificação pela fé, a fé é o meio que faz com que a graça de Deus atue. Tecnicamente, nós temos que dizer assim: a justificação é pela graça de Deus. Se nós dizemos a justificação pela fé, temos que dizer assim: nós somos justificados pela graça mediante a fé. Ou seja, a fé é o meio, é o ambiente, sabe? É esse ambiente que nós precisamos estar vivendo para que a graça de Deus atue. Então, a gente nunca deve dizer puramente assim, justificados pela fé. Não, a fé, ela atua, como sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, ela é o meio que vai permitir que a graça de Deus nos alcance e venha ao nosso encontro. Então, somos justificados pela graça de Deus mediante a fé. Essa é a expressão que Lutero vai encontrar. Então, a gente faz essa leitura, não é? Ele diz não às indulgências e vai dizer: olha, ninguém pode tirar a doutrina a não ser das Escrituras. Não há outro caminho para firmar a doutrina a não ser nas Escrituras. Nós vamos falar uns 5 minutinhos disso. E aí, os solas, né? O sola graça, sola fide, sola Cristo e só a Deus glória. Quer dizer, essa é a base da reforma. Então, na verdade, ele vai dizer assim: olha, qualquer ensinamento que não se enquadre na Bíblia deve ser rejeitado, mesmo que esse ensinamento faça chover milagre todo dia. Mas se não está alicerçado nas Escrituras, não tem valor nenhum. A doutrina pura do Evangelho tem que ser uma doutrina que está ligada, presa à palavra de Deus, a palavra escrita, esse testemunho da revelação. Então veja que Lutero era assim, em alguns pontos ele era radical, preto no branco. Isso não pode. Fora disso não tem verdade. Então a reforma, ela começa assim, com declarações solenes. O que os reformadores buscavam era, eles exprimiam a sua inquietude, né? Um desejo de obediência, uma necessidade de ser autêntico, e a vontade que decorre daí, de não se deixar aprisionar por tradições, né? Conquanto essas tradições são valiosas e respeitáveis, mas não pode oferecer garantia absoluta de sua concordância com a mensagem do Deus vivo. Então, Lutero ficou inquieto, Lutero ficou preocupado, Lutero procurava descobrir na Escritura a resposta para aquilo que ele estava pensando, não é? Então,
a vontade e a novidade em Lutero é o resgate do valor das Escrituras para a percepção de Deus. E a gente tem hoje a Escritura como centro. Mas pense de século XVI, XIV, século XV, a Escritura não era centro. O centro era a própria igreja. O centro era, vamos dizer assim, a realização do sacrifício, do culto, ou da missa. Isso era o centro. Então, não havia leitura bíblica para as pessoas. Por quê? Se lia porções bíblicas, mas em latim, as pessoas não entendiam nada daquilo que se lia. Então, não era uma leitura tradicional, né, que se fazia responsos, as pessoas respondiam alguma coisa que aprendiam assim, tal. Entende? Mas compreender uma explicação em latim, as pessoas não falavam latim. Latim era a língua dos cultos, dos estudiosos, das grandes escolas, mas não das pessoas comuns, tá? Então nós estamos no século XVI, isso não tinha. A gente pensa hoje assim, mas a Escritura é centro na igreja, é hoje. E ela veio para o centro porque essas pessoas trouxeram ela para o centro. Quer dizer, e eu já citei aqui algumas vezes, na classe, eu não sei, mas se você visitar uma catedral europeia, de Portugal, eu visitei uma catedral em aquela cidade universitária, Coimbra. Em Coimbra tem uma catedral lá de 1200 e alguma coisa. Eles chamam lá de a Sé Velha, muito velha mesmo, 1200 e pouco. É quando começou as universidades. Você chega, tem o altar e na lateral tem uma escadinha assim. Quando a pessoa ia ler a Bíblia e subia naquela lateralzinha e falava para o povo assim, de lado assim, toda a catedral era assim. Era dali que se dava uma palavra bíblica, tal. Coisa rápida, 5 minutos, tal. Fora disso, era a celebração do altar. Entende? Isso revela como é que funcionava a coisa. Lutero faz fazer o quê? Os reformadores acaba com aquele discurso na lateral, tira o altar e coloca o púlpito. E diz: agora a palavra vai ser ministrada daqui, do centro da nave da catedral. A Escritura vai ser lida, o centro da Bíblia não é mais o altar, o centro do templo. O centro é o púlpito. E não é porque alguém está lá, o pastor está lá, é porque a palavra está lá. E é ela que deve dominar toda a celebração. Isso é reforma. Entende? Quer dizer, não mudou só o discurso. Estou falando isso para mostrar o quê? Mudou a geografia da igreja. Mudou a geografia do templo. Mudou os lugares de onde se falava. Então, os reformadores fazem isso. E Calvino foi muito mais radical do que Lutero. Calvino, algumas coisas que Lutero tinha deixado, ele não. Calvino tirou tudo do templo. O templo calvinista, aí não vai ter nada mesmo. As coisas assim, as paredes puras mas isso é uma outra história. Então, a gente não vai avançar muito hoje, mas o protestantismo nasceu da luta pela doutrina da justificação pela fé somente. Lutero considerava essa doutrina não uma entre outras, mas o resumo de toda a doutrina cristã. Então, este seria o artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. Ele dizia assim: se a igreja não segue isso, ela fica de pé ou ela cai.
Então, a doutrina central da Escritura é a salvação por graça mediante a fé. Então, a gente diz assim, sola fide e sola gratia. Ele dizia, esse é o centro. O ser humano, por si só, ele não pode alcançar absolutamente nada. Não há nada que o homem ou a mulher, o ser humano, possa fazer para alcançar essa salvação. Há uma vida cristã, há uma atuação cristã, há algo que nós devemos fazer como cristãos, ou seja, como viver essa vida cristã. Isso é outra coisa. Tem que viver em dignidade, temos que viver uma vida íntegra, né, viver dentro da ética. Estava falando hoje para alguém, não sei quem, estava falando assim, hoje a gente vê uma fé dissociada, uma teologia, vamos dizer assim, fé que eu falo teologia, dissociada da ética. O camarada diz que é cristão e abre a boca para falar isso, o que, mas as atitudes dele não têm ética. A gente diz assim, está falando dos políticos de Brasília. Não, não é só os políticos de Brasília, não. É a vivência da igreja. Karl Barth dizia assim, teologia é ética. A teologia precisa ter viver uma experiência ética. A gente não deixou isso de lado. O sujeito fala com a maior tranquilidade para você que esse dia um pastor estava me falando assim, eu estou usando o GatoNet. Aí ele viu que eu fiquei meio assim, aí eu fiquei assim, ele disse, não, mas tem, como é que diz? Tem boleto, é tudo certinho, tem boleto. Aí diga, tem boleto? Tem. Eu digo, então, entende? Assim, se tem boleto, quer dizer que está certo, entende? Então, há uma dissociação da vida cristã com a ética, não são separadas. Precisamos juntar esses dois. Há um comportamento cristão. Você quer ler sobre isso? Pega lá a carta que Tiago escreveu. Tiago diz como é que deve viver rico, pobre, comerciante, negociante, como tratar o irmão, essas coisas. Tiago fala. Tiago é chamado a epístola do cristianismo prático. Lutero não gostava muito dela porque naquele tempo ele não entendeu direito. Mas Tiago é uma epístola que tem muito ensinamento para nós. Agora, que tipo de ensinamento? Como viver a vida cristã. Agora que eu sou cristão, como é que eu devo viver essa vida cristã? Tiago vai dizer para nós. Mas Lutero estava vendo o quê? Os fundamentos da fé cristã. Quais são os alicerces em que nós estamos assentados? Qual é a base da nossa fé? Aí Romanos vai dar as bases da nossa fé, as bases dessa doutrina cristã, da experiência cristã. Então, para a gente finalizar essa parte, né, a justificação de Lutero, ele lembra que quando ele ouviu essa expressão, justiça de Deus, ele disse assim, é um terror essa justiça de Deus. Porque ele fez muitas tentativas para agradar a Deus, por meio de ações, de gestos, de atos, e ele disse assim, toda vez que eu tento eu não consigo nada, eu não me sinto melhor depois do que eu fiz, ou não me sinto digno, e nunca iria se sentir, sabe por quê? Porque não vai ser isso que vai agradar a Deus. O que agrada a Deus é a fé, é uma atitude reverente diante de Deus, uma atitude de fé, é você crer em Deus, é crer em Jesus Cristo, é crer no Espírito Santo. Esse é o fundamento. E a gente precisa partir desse ponto. Jesus diz aos fariseus em João 6, 28, 29, quando eles perguntam, o que devemos fazer para herdar o reino? E Jesus diz, vocês não têm que fazer nada. Vocês só têm que crer naquele que por Deus foi enviado, Jesus Cristo. Crê em Jesus. Creia que Ele é o Senhor. E aí, crendo em Cristo, nós estamos agradando a Deus. E vamos fazer o quê? Nada. Creia, meu amado. Creia. Creia somente.
Agora, depois de crer e depois de depositar a sua confiança em Deus e crer que a sua salvação foi a graça de Deus que atua na sua vida, então viva uma vida digna. Segundo momento, viva uma vida cristã digna. Seja alguém que não envergonha esse evangelho de Deus. Então, nós vamos parar aqui hoje, nós vamos continuar aqui semana que vem, tá? Mas vamos parar nesse ponto. Vocês me lembram que a gente parou na justiça de Deus, capítulo 1, versículo 17, as inquietações de Lutero em relação a esse versículo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, nesse mês de outubro, estar sendo grato a Deus por essa experiência da reforma do século XVI. Amém.